E é interessante até ressaltar sobre isso aqui, que há uma diferença de uma seita, alguém que dissemina heresia, para uma igreja que tem uma perspectiva diferente. Seita e heresia é para ser descartado. Claro. Agora, alguém que tem uma perspectiva diferente não é herege e não é uma seita, só pensa diferente sobre determinado assunto. Mas as doutrinas bíblicas sobre o pecado, a doutrina bíblica sobre justificação, a doutrina bíblica sobre salvação é a mesma. É a mesma. E Cristo é centralizado, né? E o senhor trabalha sobre isso, sobre diferenciar o que é seita, o que é heresia, Claro. na perspectiva do senhor, o que é uma seita? Claro, mesmo porque a seita, ela vai diminuir a pessoa de Cristo. Então, toda a seita ela tem uma característica, né? Qual é a característica? Eles desprezam a Bíblia como única regra de fé e prática. A seita, ela ou acrescenta ou ela muda. Ela tem lá um livro que vai tentar explicar a Bíblia segundo aquela interpretação deles. Você pega o Mormon, tem o livro dos Mormons. Você pega o Testemunha de Jeová, tem a Bíblia da Tradução de Novo Mundo. Eles arrancam o Espírito Santo de dentro, eles tiram a Trindade. A Trindade é uma ortodoxia cristã. Não foi algo que a gente inventou. É algo que vem sendo carregado desde os concílios mais próximos ali de Jesus. Então, toda seita, ela nega a autoridade exclusiva da Bíblia. Toda seita, ela levanta uma espécie de um líder que não pode ser, de maneira nenhuma, confrontado. O poder é absolutizado em alguém que se torna maior do que a Bíblia. Vou te dar um exemplo. Nós tivemos aqui, na parte norte da América do Sul, foi na década de 60. Havia um homem famosíssimo na América, o nome dele era Jim Jones. Era um pregador espantoso, assim. E ele foi excluído da convenção lá da igreja dele. Por quê? Porque ele começou a pregar heresia. Então, ele saiu dos Estados Unidos e veio aqui para uma das Guianas e ali fundou uma igreja, uma denominação. No final das contas, ele levou quase 1000 pessoas, essa história, você pode buscar aí no Google, né? Ele levou quase, o nome dele é Jim Jones, ele vem de uma igreja absolutamente, uma denominação absolutamente leal, legítima, a igreja presbiteriana. Você tem aí grandes nomes, Hernandes Dias Lopes, Jeremias Pereira, Agostinho Nicodemos, homens de peso para a nossa nação, para a voz profética da nossa nação. Ele era um presbiteriano. Ele foi excluído daquela convenção, veio para cá. Ele levou 1000 pessoas ao suicídio coletivo. Ele serviu uma ceia com veneno e calmante. E aquelas pessoas morreram. Um irmão nosso, cristão, do FBI, que veio investigar, porque, junto com isso, um congressista americano que também estava lá nesse dia, foi assassinado. Então, ele veio investigar. Ele descobriu um fato. Ele não encontrou um exemplar da Bíblia Sagrada em todo aquele grande acampamento daquela igreja. Quer dizer, a palavra de Deus deixou de ser forte para a voz daquele homem ser forte. Então, a seita, ela também reduz o nome de Jesus. Então, não há discussão de que Jesus é Deus. Jesus é o verbo que se fez carne. A seita vai dizer que Jesus é um anjo. A seita vai dizer que Jesus é um arcanjo Miguel, vai dizer que Jesus é um espírito de luz, que ele é uma evolução, que foi um homem que alcançou o nirvana. A seita, ela não aceita a graça. A seita, ela quer obrigar o homem a fazer coisas. Faça assim, ora assado, leia-se assado, pratica. A graça é o favor imerecido. A salvação, ela é um presente que é alcançado pela fé. Efésios, capítulo 2, verso 8, deixa claro isso. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Toda seita, você pega lá, por exemplo, o budismo. O budismo tem os 8 passos para você alcançar o nirvana. Eu visito muito os países muçulmanos, eu vou pregar, já preguei na Jordânia, preguei na Turquia, preguei no Egito. Então, quando você encontra com aqueles cristãos daquele povo, eles não têm nada a ver com os cristãos ocidentais, nada a ver. Então, a igreja turca, por exemplo, ela vive em cima, ela cresceu em cima de uma igreja católica ortodoxa. Foi aquela igreja que ficou depois do cisma da igreja grega,
né? Roma para um lado. Eu fui pregar na Rússia. A Igreja Ortodoxa Russa não tem nada a ver com a gente. Nada. Mas são cristãos. A Igreja Copta, que é a Igreja dos cristãos do Egito, é paupérrima. É uma igreja que vive no lixão. Imagina o lugar mais pobre da nossa cidade, o lixão da tua cidade. É uma igreja que vive nos restos de todo mundo. Então, se você não entrega o evangelho puro e simples, se você vem com esses cacuetes da cultura evangélica brasileira, você não alcança eles. Você tem que entregar o evangelho puro. Então, essa redução, essa tentativa de fazer com que Jesus não seja Deus, é um papel da heresia. A heresia vai fazer... Quando eu faço o processo de libertação, qual o problema da heresia? A heresia faz a pessoa adorar um Deus falso. Esse é o grande problema. Ele leva você a uma idolatria, leva você a uma rebelião. Você está pensando que você está agradando a Deus. E você está... se distanciando, você está criando, você está investindo a tua vida naquilo que não é Deus. Então, o herege seria alguém possuído por demônios, se tratando de batalha espiritual? Alguns são e alguns fazem por maldade mesmo. Quando a Bíblia tem um capítulo... Eu escrevi um livro chamado Discernimento Espiritual. Existem 10 maneiras, existem 10 tipos, vou dizer assim, de falso profeta. Tem um ganancioso, tem aquele que busca pelinhoso, tem um grande professor, tem aquele que... Por exemplo, vou dar um exemplo de um herege da Bíblia. Quando Jesus, em Apocalipse capítulo 2, verso 21 e 22, ele fala o seguinte: uma igreja, a igreja de Pérgamo, eu estive lá ano passado em Pérgamo. Pérgamo era uma cidade que ela cresce junto com a expansão do Evangelho. O Evangelho sai de Jerusalém, né? Jerusalém vai empurrando, vai perseguindo, eles vão para Antioquia. De Antioquia, Deus separa Paulo e Barnabé, eles saem de Antioquia, vão para Chipre, dá tudo errado. Eles sobem para a região da Frígia. João Marcos, que está junto, abandona. Então, eles chegam, eles só vão prosperar onde? Naquela região hoje que a gente chama de Lídia, de Frígia, que é a Turquia. Seria a parte sul da Turquia. E ali existem 7 igrejas que são muito fortes. A história diz que foram plantadas por João, o discípulo, e por algum daqueles de Paulo. Paulo, por exemplo, fica em Éfeso, está ali, pertinho. Um grande sítio arqueológico hoje. Jesus falou assim: eu tenho conta ti, ó, você me ama, mas você tolera Jezabel. É uma mulher que se diz profetiza e não é. E ela ensina os meus filhos a comerem do sacrifício da idolatria. Essa questão da comida, ela é muito carregada no ocultismo. A pessoa faz despachos, né? Na praia, no lodo, no cemitério, na encruzilhada. Ele entrega sacrifícios alimentares mesmo. Você vê que todo pacto na Bíblia tem comida. Jesus fala o seguinte: ó, pega o pão, parte, coma. Isso é o meu corpo que é dado por vós. Toma esse cálice aqui e beba. Esse é o cálice da nova aliança. O pacto é comido, sempre foi comido. O pacto de Abraão com Abimeleque, de Isaac com Siquém, de Jacó com Labão. Quando Elias ele está lutando com aqueles feiticeiros, né? Aqueles bruxos, aquilo ali é a bruxaria. É os profetas de Azerá, profetas de Baal, que se cortavam todos, né? O texto Então, esses profetas ali são bruxos, não bruxaria, são profetas. É feitiçaria. Aquilo ali são chamados... Eles se sentam à mesa de Jezabel, ou seja, eles comem a comida. Um intervalo aqui na mensagem e uma novidade para você: de 15 a 17 de maio de 2025, estaremos juntos de novo em Curitiba. Vai ser o único seminário de guerra espiritual que eu vou ministrar presencialmente nesse ano, então já estou adiantando para você. De 15 a 17 de maio vão ser 3 dias de uma imersão num treinamento de guerra espiritual, onde eu vou te entregar todas as ferramentas que você precisa para vencer as suas guerras, para avançar nas batalhas e para ser vitorioso. Eu trabalho com libertação há mais de 3 décadas e quero entregar para você. As inscrições vão ser unicamente pelo site www.institutoexos.com. Eu vou deixar o link aqui na mensagem e você pode se inscrever
vai ser uma oportunidade única esse ano aqui em Curitiba e você vai ser muito abençoado. Ela, 1 Coríntios capítulo 10, verso 20, diz, ó, você não pode comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Lê 1 Coríntios 10, 20. Você não pode beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Ali em Pérgamo aconteceu o quê? É que o pastor tolerava uma mulher que se diz profetiza, alguém que pode pregar. Não é. E pior do que isso, ela tinha o ministério de ensino nas mãos. Ela ensina a comer do sacrifício da idolatria, e pior do que isso, ensina a imoralidade sexual como se fosse legítimo. Eu tenho um outro livro chamado Aliança de Almas. E hoje, para todo lugar que você vê, a questão da sexualidade parece que é um ponto de firmeza. O governador assume o governo, o prefeito assume o governo, o presidente. Por que você não coloca a mulher? Porque a questão do gênero, ela é muito colocada acima da competência. Eu vou botar a mulher ou homem, mas depender se é competente para assumir essa parte ou não. Não tem a ver com gênero, não tem a ver com sexo. E hoje, o que a gente tem visto? Para todo lugar que a gente olha, a ênfase sexual, ela é muito entregue. O que a gente vê de garota de 13, de 12, 13, 14 anos grávida, eu não acho doido. Porque é um incentivo a isso. Eu tratei de uma família que a menina foi, a moça, né? Foi mãe aos 13. Aos 13, mãe. Ela engravidou aos 12. Foi vó aos 26. Meu Deus. E foi bisavó aos 39. Antes de 40 anos, ela já era bisavó. Então, é uma desestrutura, uma família com abandono da percepção do sacerdócio masculino, que não tem pai, que não tem uma figura de proteção espiritual, de proteção econômica, de proteção emocional. Não existe. É uma família que vive um processo de destruição, uma atrás do outro. Por quê? Porque a aliança de alma, isso não é um termo bíblico, tá bom? Sim. Existe uma passagem bíblica, em 1 Samuel capítulo 14, que fala que as almas se colaram, mas não foi no sentido sexual, foi no sentido da amizade. É a alma de Davi com Jonatas. E aí pegaram aquilo ali e fizeram uma loucura, né? Até hoje fazem, né? Mas a gente sabe, né? Eu explico isso no livro. Só que quanto maior o número de parceiros sexuais uma pessoa tem, mais solitária ela é. O sexo, quando Deus cria o sexo, ele olha para o homem e fala assim, ó, tem um problema na criação aí, tudo é bom, mas a solidão não é boa. Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma ajudadora idônea. Então, por que Deus faz uma ajudadora para Adão? Ele pega uma mulher e coloca na mesma estatura. A mulher não é menos do que o homem, nunca foi. Essa ideia de que a submissão é um termo subalterno é uma mentira diabólica. O papel da mulher, o homem não consegue cumprir. O papel do homem, a mulher não consegue cumprir. Mas a gente foi assim... A cultura que a gente está vivendo, ela é tão forte. Hoje a mídia, Hollywood, os filmes, as telenovelas, faz a gente pensar, não, é só sexo. Cara, sexo é tudo. Você transou, você cria um lar. Paulo diz, aquele que se deita com a prostituta, não, foi só sexo, fui lá, entreguei uma moeda, entreguei uma nota, fiz um pix, é só sexo, não é? Aquele que se deita com a prostituta, se faz uma só carne com ela. Você casa. Aí é uma aliança. É uma aliança. Jesus, enquanto com a mulher à beira do poço, a mulher samaritana, vai chamar o teu marido. Ela falou, não tem, é verdade, você teve 5. Você teve 5 maridos. E agora o que você tem não é teu. Então, hoje, a gente não está vivendo, a gente está falando aqui de heresia, tem gente dentro da igreja querendo fazer um ajuste bíblico para que a vida imoral dela, a vida sensual dela, se adapte dentro da Bíblia. Então, a gente tem ouvido falar aí que Deus aceita todos, mas Deus não aceita tudo. Quando você vai tratar de libertação, você tem que entrar com remédio dentro da ferida. E o problema todo é o quê? É a ausência do arrependimento. As pessoas querem ser libertas sem abandonar o pecado.
Então, tem um monte de gente na igreja, aceitei Jesus, faz um processo de batismo, desce as águas e continua em pecado. E não tem como ser liberto sem abandonar o pecado. Não existe isso. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não existe liberdade vivendo dentro da prisão. Então, tem um monte de gente que vive dentro da cadeia da pornografia, dos motivos, né? Existem espíritos imundos que aconselham, induzem ao suicídio, por exemplo. A pessoa vive pensando em morrer. Gente, Deus colocou a eternidade no coração do homem. E aí o coração dele é um coração que desiste da vida. Não, quero morrer. Não é incomum. Eu estou aqui respondendo uma pergunta que você fez lá atrás. Sobre herege. Herege. É endemoniado? Ué. Você perguntou. E o senhor disse Depende. que existe herege que é simplesmente por ser mal mesmo, entra dentro de João 10, um falso mestre, um falso profeta, e existe aquele que é possessão demoníaca. Tem herege, eu vou até falar, tem não herege que usa o evangelho para ficar rico. Ganância. E não é herege. Fala herege, verdades ele bíblicas, com princípios, né? Agora, por exemplo, vamos falar aqui, o maior falso profeta na Bíblia, é Balaão. É o maior de todos. Ele é sinal, Judas, o livro de Judas, 2 Pedro, seguir o caminho de Balaão. Qual o problema de Balaão? Ele erra a profecia? Não. Ele acerta todas. Mesmo assim, ele é um falso profeta. Por quê? Porque ele está motivado pela ganância. Balaque fala para ele assim, a história fica situada entre capítulo 21, né? Números, capítulo 21 até o 31. Ele morre no capítulo 31. Aí Balaque é o rei de Moabe, e Moabe é o pedaço sul da Jordânia hoje, tá? Assim, seria fronteira com a Arábia Saudita. Então, você sai da Península do Sinai, e ele tem que passar por ali. Aí Balaque fala assim, mas eles não queriam a terra de Moabe, não, eles só queriam passar. Aí Balaque manda um mensageiro, chama Balaão. Ele era um profeta de Deus. Você vê que tem um anjo que vai arrancar a cabeça dele ali. Ele está em cima de uma mula, ele passa lá, Deus fala assim, não pode. Pô, deixa ele lá, ele fala, não pode. Pô, mas eu vou ganhar R$500 a mais, milão a mais, deixa lá. Pô, então vai. Deus não amarra a gente, não. O problema dele é o seguinte, ele fala, qual o problema de eu ir lá? O problema é que é o seguinte, aquele Balaão, ele não traz nenhuma profecia falsa, mas ele traz um ensino falso. Ele fala assim, não precisa amaldiçoar, não. Ele mesmo diz em Números 20, tem muito crente que tem medo de macumba, de olho gordo, de inveja, sobre a tenda do povo de Deus, sobre a vida do povo de Deus, não vale encantamento. Ele fala, amaldiçoa para mim. Ele fala assim, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Não tem como. Deus não vê pecado em Israel. Se não há pecado, pastor, não há maldição. Esse é o problema do crente. O crente é místico. Ele acha, quebra a minha maldição. Peraí, eu primeiro tenho que enxergar o pecado. Aí que está o discernimento. Aí o profeta diz assim, não tem pecado, não tem maldição. Sobre a vida do povo de Deus não vale feitiço, não vale encantamento. Rapaz, eu já fiz libertação de babalorixá, de bruxo, de cigano, de adivinho, de gente que se envolveu com o candomblé do gueto, se envolveu com a chamada magia do Haiti, né, voodoo. Gente, tudo que você imagina. Imagina a quantidade de gente que fez feitiço para mim. Nada, por que nada me toca? Você acha que eu sou especial? Eu sou de carne e osso. A diferença é que eu não vivo no pecado. Aquele que nasceu de Deus não anda em pecado. Deus o guarda. O maligno não lhe toca.